Oi, gente, sou Ana Carolina Praça, psicóloga infantil e escolar, e voltei aqui no projeto A Chave da Questão para falar sobre a palmada. Algumas semanas atrás, eu postei um vídeo aqui com o pessoal do projeto sobre punir ou recompensar os filhos. E eu recebi algumas mensagens no meu direct do meu Instagram pessoal sobre isso, porque em algum momento eu falei sobre a palmada não ser o ideal, e na verdade algumas famílias me procuram para falar disso mesmo. Como eu falei, sou psicóloga escolar. E aí, geralmente, quando eu atendo famílias na escola e tô falando sobre punir ou recompensar os filhos, né, pensando em estratégias junto da família, a família vem com um discurso de que, de vez em quando dou uma palmadinha, mas já com medo do que a psicóloga aqui vai falar, né? Se eu vou julgar, se eu vou brigar com isso. E por que a palmada tem um mito, né, ao redor dela? Muita gente fala também que, quando eu era criança eu apanhei, tô aqui vivo, tô bem, tô saudável. E aí isso faz com que tenha mais ainda o mito ao redor da palmada ou do tapinha, enfim, né? É óbvio que cada família vai ter o seu jeito de educar. E eu, enquanto psicóloga, não estou pronta para falar qual é o melhor jeito. Então, cada família vai ter lá, de acordo com seus valores e crenças, a forma que considera mais justa e mais adequada, né? No outro vídeo sobre punir ou recompensar os filhos, eu sugeri a questão da recompensa para os bons comportamentos, porque é o que a literatura e o que a prática mostra que tem tido mais resultados positivos. Mas por que não a palmada? Eu quero quebrar esse mito de que quando eu era criança eu apanhei e tá tudo bem. Primeiro que há palmadas e palmadas. E segundo, que uma criança que sofre agressão física, porque a palmada nada mais é do que uma agressão física, independente da intensidade dela, cada criança vai lidar com isso de uma forma. E dependendo da agressão, dependendo do contexto, dependendo de quem deu a palmada, ela pode até se olhar como adulto anos depois e achar que aquilo não marcou a vida dela. Mas se a gente for ver profundamente por tudo que ela passou, ela pode ter, por exemplo, reproduzido esse modelo de violência para resolver conflitos que passou. E isso não é saudável, isso não é crescer de forma saudável. Pode ser reflexo justamente dessa infância apanhando dos pais. Então, não julgue que você passou por isso e que tá tudo bem. Primeiro, porque outras pessoas passaram e não tá tudo bem. E segundo, que talvez, olhando para sua história de vida, também não esteja tudo bem. O segundo ponto que muita gente fala, que depois do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, não pode mais bater, porque se bater, o ECA vai vir aqui me prender. Primeiro, o ECA é um livro. Quem faz essa cobrança do ECA são os órgãos da justiça, os órgãos que têm o dever de fiscalizar o bem-estar da criança e do adolescente. E isso eu tô falando aqui de uma forma bem resumida para o vídeo não ficar muito longo. Então, por exemplo, quem pode ser que vá até a sua casa diante de uma denúncia é o Conselho Tutelar. Mas o Conselho Tutelar não é polícia, ele vai lá para fiscalizar e se tiver alguma situação inadequada, ele vai te orientar para que você se adeque. Se a criança tá botando o dedo na tomada e você vai lá e dá um tapinha, o ECA não vai te prender, não vai tirar a guarda do seu filho. Porém, muita gente faz isso, da criança tá lá botando o dedinho na tomada e dá o tapinha para a criança tirar, e em seguida, numa outra situação onde a pessoa está com muito mais raiva e não está sabendo lidar com a desobediência da criança, ela pode sim aumentar a intensidade desse tapa, ela pode usar objetos na agressão e não de caso pensado. A palmada, ela não é indicada justamente por isso, porque ninguém pensa, né, em bater no filho, não é algo planejado. Muitos pais, inclusive, falam que quando bate no filho, sofre mais do que o filho. Então, por que isso? Por que essa culpa que vem depois? Porque a palmada geralmente vem num momento de raiva, porque você já falou 300 vezes e a criança não obedece, ou porque você teve um dia muito difícil no trabalho e aí a criança tá ali, mamãe, 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 e você só quer um pouco de silêncio, um espaço seu, e a criança não entende isso e por isso não respeita o seu desejo. Então, isso vai enchendo o copo,
né? E quando o copo transborda, é muito difícil da gente conseguir racionalizar o que a gente vai fazer, qual força que a gente vai aplicar, ou se a gente não vai encostar, a gente só vai gritar, ou se a gente vai só botar de castigo. Na hora da raiva, quando o copo transborda, a gente não consegue ter essa consciência. E por isso que a palmada não é indicada. Não é por causa do ECA, não é por causa do conselho tutelar, porque o adulto, na hora da raiva, não vai conseguir medir a sua força física ou então o seu ímpeto de acabar com aquela situação que está irritando ele, tirando ele mais do sério ainda do que ele já estava de repente, e aí pode acabar arremessando um objeto ou usando de muita força em algo que de repente só um empurrãozinho na mão já resolveria. Então por isso que não pode a palmada, porque a gente não consegue controlar a nossa força no momento de raiva. É óbvio que no ECA, o Conselho Tutelar, o Ministério Público, os defensores, né, dos direitos da criança e dos adolescentes, eles vão ficar de olho nisso, eles vão ser órgãos fiscalizadores. E se for algo recorrente, se for algo que envolva algum índice, né, que eles vão avaliar lá por conta deles, que deixem eles preocupados, se eles já orientaram muitas vezes essa família e a família não consegue arranjar uma outra forma de punir ou recompensar os filhos, então eles vão tomar lá as medidas cabíveis. Mas não é uma regra que é para seguir só porque tem punição. É uma regra que tem um porquê por trás. Por exemplo, a gente não pode avançar o sinal vermelho no trânsito não porque a gente leva multa. A gente não pode avançar o sinal vermelho no trânsito porque a gente pode causar um acidente, um atropelamento ou num cruzamento, bater em outro veículo. Então a gente tem que olhar a questão da palmada dessa mesma forma. Não porque podemos ser punidos se a gente não cumprir, mas porque tem uma causa que está por trás disso. Espero ter ajudado, espero que o vídeo não tenha ficado muito longo e muito maçante. Qualquer outra dúvida pode deixar nos comentários aqui, que o pessoal do projeto A Chave da Questão entre em contato comigo, ou pode ir direto lá no meu Instagram, que eu sempre deixo aqui na legenda também, para vocês falarem direto comigo, como vocês preferirem. Obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.